Abra a Bíblia de vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 10, porque eu estou aqui para falar da palavra de Deus, amém? Eu estou fazendo muito merchan para Shine, dá uma olhada. Vamos falar da palavra de Deus, que é a prioridade nesse lugar. O Senhor nessa noite quer falar comigo e com você, amém? Quer encher nosso coração, nos trazer direção, nos trazer revelação. E nós, como nós somos apaixonados por Jesus, nós abrimos o nosso coração nessa noite. Então coloca a mão assim no seu coração, você que já abriu aí em Marcos capítulo 10. Coloca a sua mão sobre o seu coração e fala assim: Senhor, eu quero receber o que o Senhor tem para mim nessa noite. Eu quero ouvir a sua voz. Quero ser convencido, Espírito Santo, a fazer e viver segundo a tua vontade. Eu abro o meu coração. Amém. Amém? Hoje vocês não vão ouvir aqui talvez versículos que talvez você nunca ouviu na sua vida. Você vai ouvir versículos que você já ouviu, que você já leu, que você já releu. Você vai ouvir uma palavra que talvez você já conheceu, que o Senhor já falou com você. Mas o detalhe é que a palavra de Deus, ela é viva, amém? E toda vez que você recebe ela, ela causa um impacto na tua vida, no teu coração. Então, você não pode deixar que Satanás tire isso de você. Você precisa se pôr diante do Senhor como um coração que é uma terra boa, que fala assim: pode plantar a sua semente, Senhor, que vai frutificar. Meu coração vai frutificar essa semente que o Senhor está plantando. Eu quero ser essa terra boa. Amém? Nós tivemos aí uma semana do Dia das Crianças. Nós tivemos uma semana de comemorações, né? Uma semana muito animada, agitada. Essas tias do Kids e do Link superaram tudo. Fiquei impressionada. Foram 3 dias muito lindos. A igreja colaborou, a igreja ajudou financeiramente, trouxe as crianças. Foi assim, maravilhoso. Nós não temos nem palavras para agradecer ou para expressar a gratidão no nosso coração. Foi extraordinário. E o mais extraordinário é que isso vai ficar gravado no coração dessas crianças para o resto da vida delas. Aonde elas forem, elas vão se lembrar do que Jesus fez por elas, do que aconteceu na casa dele aqui um dia. Então, isso é muito especial. E essa semana, nós envolvidos com as crianças, o Senhor me conduziu a falar um pouquinho a respeito delas, para que a gente venha aprender algo de especial nessa noite. Então eu pedi para que você abrisse o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13. E a palavra do Senhor diz assim: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhe: deixar vir a mim os pequeninos, não as embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhe as mãos, as abençoava. Essa passagem, ela está descrita tanto no Evangelho de Mateus e de Lucas e aqui no de Marcos. E eu escolhi trazer para vocês a versão de Marcos, porque ele usa essa parte em que ele diz a respeito de Jesus, quando ele se indigna e disse: deixa vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, não afaste eles de mim, deixe eles virem até mim. Naquele exato momento, Jesus, ele estava reunido com os discípulos e quando as crianças começaram a vir, porque a impressão que muitas pessoas têm às vezes é de que as crianças atrapalham, não é mesmo? Vamos tirar as crianças do ambiente porque elas atrapalham, vamos deixar as crianças presas porque elas atrapalham. Claro que existem momentos e lugares que nós, como hoje, nós estamos aqui cultuando, as crianças estão recebendo o culto na linguagem delas, amém? Elas não vão entender o que nós estamos falando aqui, mas lá onde elas estão, as professoras preparadas com um material preparado na linguagem delas. Elas estão sendo ministradas como você está sendo ministrado aqui agora, com a mesma palavra de Deus, mas na linguagem delas.
O que nós não podemos fazer ou dizer ou pensar é que as crianças atrapalham a gente. Jesus, quando ele percebe que os discípulos começam a afastar as crianças, ele se indigna e diz: não, traz elas aqui, porque peraí, eles têm muito para ensinar para mim e para você. Nós temos muito que aprender com as crianças. Sabe por quê? Porque Jesus, quando ele fala no versículo 15, ele diz o seguinte: em verdade eu digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus está dizendo que você nem vai ser salvo se você não olhar, observar e aprender com uma criança. Então olha a responsabilidade que nós temos, olha o que nós temos visto, o que nós temos pensado, o tanto que nós temos que aprender com as crianças. Então o Senhor nessa noite chama eu e você para sermos como criança. Olha para o irmão que está do seu lado, que eu gosto muito disso, e diz assim para ele: seja uma criança, seja como uma criança. Aí ele vai rir para você, né? Vai falar assim: então eu vou pôr chuquinha, então eu vou sair por aí jogando futebol, né? Então eu vou cantar pular aquela amarelinha. Eu vou ver uma amarelinha no chão, porque aqui na cidade tem umas calçadas que é desenhada amarelinha, né? E vou pular me sentindo uma criança. O que o Senhor está querendo dizer é para que nós tenhamos uma visão a respeito da pureza do coração da criança. Nós tivemos uma semana aqui, nós passamos 3 dias envolvidos com elas. E como nós observamos tantas coisas nelas que nos traz um ensinamento muito profundo e poderoso. E eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite esse ensinamento que o Senhor trouxe em meu coração. Amém? Eu convido você hoje a observar o coração de uma criança e passar a ser como elas, para que você entre no reino dos céus. Jesus nos disse isso, não é a Kátia quem está dizendo. A palavra do Senhor está nos dizendo: observe essas crianças, seja como elas, para que você entre no reino dos céus. Há um propósito na sua vida. Jesus nos disse que iria voltar para nos buscar, amém? Jesus nos disse que iria voltar para nos buscar, mas para que nós sejamos levados com Jesus, há uma proposta para a nossa vida. Eu preciso me posicionar como um verdadeiro cristão. Eu preciso aprender quais os passos que eu devo tomar para isso. Muitas pessoas acreditam que só vindo à igreja, aceitando Jesus, fazendo um ato simbólico, ou dizendo que quer, já está o suficiente, e na verdade não. Existem muitas outras coisas que nós precisamos trazer para a nossa vida, mesmo depois que diz ser crente, para que venhamos caminhar essa caminhada que nos foi proposta, para que venhamos chegar no reino dos céus e encontrar aquele que é digno de toda a honra e toda a glória, o nosso Salvador Jesus, amém? Hoje nós aprenderemos algumas lições preciosas, para a gente aprender, para a gente conseguir chegar nesse lugar a qual o nosso coração anseia, a qual o nosso coração está ansiando chegar. A primeira lição que nós aprendemos com as crianças, eu quero que você abra em Filipenses capítulo 2. A primeira lição que nós aprendemos com as crianças se encontra lá em Filipenses capítulo 2. A lição é: seja humilde. Fala assim comigo: seja humilde. Sabe o que é humildade? A humildade é a ausência de si mesmo e consciência da própria limitação. Ser humilde é você reconhecer que você não pode tudo, que você tem uma limitação, porque você é ser humano, você depende de Deus e muitas vezes você depende de outras pessoas. A humildade faz parte do coração de uma criança, ela precisa fazer parte do nosso. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 1 diz assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Nós lemos agora uma passagem que talvez fecharia com chave de ouro o que nós estamos falando aqui nessa noite. Nós estamos vendo o maior exemplo de todos, que é o exemplo do nosso mestre, do nosso Salvador, que é Jesus. Jesus, sendo Deus, veio nessa terra como homem, humilhou-se a si mesmo, se colocou no lugar de servo para nos servir, para dar a sua vida por nós. Então, o primeiro a nos ensinar a respeito da humildade, de uma vida humilde, é o Senhor Jesus. É o nosso Rei, é o nosso Deus, é o nosso líder, é o nosso cabeça, é o nosso pastor. Jesus nos ensinou. Jesus teve uma atitude de humildade em todos os momentos. Quando você lê os evangelhos, se você ainda não leu, leia. Mas Kátia, eu já assisti o The Chosen. Não, você vai ler os evangelhos. Assistir é uma coisa, ler é outra. Assista os evangelhos. Por que assista? Porque conforme você vai lendo, as imagens vai vindo na tua cabeça e aquilo vai te trazendo um entendimento, uma clareza rica. O Espírito Santo vai te ressaltando a seus olhos coisas extraordinárias que você vai aprendendo com Jesus. Então tire um tempo na sua vida e leia os evangelhos com dedicação, para você ver todas as ações de Jesus e aprender com Ele. Jesus tem muito a nos ensinar. Tudo que nós precisamos aprender na nossa vida, nós iremos aprender com Jesus. Jesus, Ele nos ensinou essa humildade. Ele nos ensinou a abrirmos mão de nós mesmos. Jesus, Ele foi humilde, se humilhou e foi obediente até a morte de cruz, a morte a qual salvou eu e você de irmos para o inferno. Jesus nos deu a vida novamente para que pudéssemos viver e ser salvos, para que fôssemos ligados novamente ao Pai, através da tua humildade, a ponto de vir e passar por tudo que passou por mim e por você. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos o exemplo de alguém que abriu mão, que se esvaziou de si mesmo e disse: eu estou aqui por amor a vocês. A humildade, ela vai além de só dizer que é humilde, ela é amar. Ela é se doar. Vocês, irmãos que estão me ouvindo nessa noite, eu acredito que vocês vivem em constante luta todos os dias, cercado de pessoas da família, de pessoas no trabalho, de pessoas na escola, de pessoas aonde o ambiente a qual você vive. Você tem vivido lutas diárias para ser alguém humilde, para ter a humildade de reconhecer seus problemas, reconhecer suas fraquezas. Quando você vai ser atendido por um terapeuta, a primeira coisa que ele fala para você é o seguinte: você precisa assumir seus problemas, porque daí você vai ser curado. Você precisa assumir seus problemas, porque se você não assumir, como é que você vai ser tratado, se nem você mesmo acredita no que você precisa ser tratado? A humildade precisa fazer parte do nosso coração, porque alguém que não é humilde não pede perdão. E a Bíblia ensina sobre perdoar, até mesmo alguém que mata. A Bíblia ensina sobre o fruto do Espírito, que nós, como cristãos, devemos ter. Esse fruto, nós teremos esse fruto do Espírito Santo quando nós formos cheios do Espírito Santo. E para isso nós precisamos de humildade para ser alguém pacificador. Precisamos de humildade para ser alguém que mais escuta do que fala, como o Provérbios nos ensina. Nós precisamos da humildade para aprendermos a ser obedientes à palavra de Deus. Sem humildade você não é obediente à palavra de Deus, porque você se sente autossuficiente a ponto de tomar as suas próprias decisões sem consultar a palavra de Deus. Você age dentro da tua casa segundo os seus preceitos. Deus mandou a mulher ser submissa ao marido, mas a mulher tem a própria opinião dela, porque ela ouviu dizer no mundo que as coisas mudaram hoje.
Hoje as coisas mudaram e as mulheres se tornaram empoderadas, então elas mandam em si mesmas e elas têm o mesmo poder que os homens. Os homens, a palavra diz para amar as suas esposas como Cristo amou a igreja, mas ele tomou a decisão que mulher não precisa ser amada não, porque ela é chata demais para ser amada. Então, homens e mulheres tomando decisões porque lhe faltam humildade dentro dos seus corações. Humildade para ouvir a palavra e não só ouvir, mas colocá-la em prática. É difícil demais obedecer certos princípios de Jesus. Sem a humildade nós não iremos obedecer. Sem a humildade você não perdoa. Sem a humildade você não pede perdão. Sem a humildade você não abre mão de coisas que você está tão agarrados e que Jesus já falou para você, abra mão. Sem humildade você não elogia alguém. Não. Você é aquela pessoa amarga que só sabe ver defeito em tudo. E o Senhor quer mudar isso através da atitude de uma criança. As crianças estão sempre abertas a aprender. Elas olham, aprendem e reproduzem. O coração delas estão sempre abertos a receber e dar. Olha para uma criança. Acho que todo mundo aqui tem filho, né? Ou um sobrinho, ou um primo. Tem uma criança na sua vida. Repare como uma criança, ela reproduz tudo que ela vê. Às vezes, quando ela está numa fase, a gente fala assim, cuidado com o que fala, porque ela vai sair daqui e vai fazer o quê? E vai falar lá no meio dos outros. Tudo que ela escutar você falar, ela vai reproduzir. Tudo que você fizer, ela vai observar e ela vai fazer depois. Porque ela está numa fase do quê? De aprendizado. É um processo na vida dela. Então um pai e uma mãe têm a responsabilidade de ensinar as coisas boas, porque ela está vendo você, as suas ações. Mas o que eu posso aprender com isso? O que eu posso aprender é que assim como uma criança reproduz o que ela vê, olhe para Cristo e reproduza o que Cristo ensina você. Reproduza quem Cristo é. Reproduza o amor de Cristo. Olhe para Jesus como ele amava e curava as pessoas. Olhe para Jesus como ele não rejeitava as pessoas. Olhe para Jesus quando ele chega naquele poço e encontra aquela mulher samaritana. Olhe para Jesus quando ele encontrou doentes, endemoniados. E não fez diferença das pessoas. Porque Jesus, ele tinha a humildade dentro do seu coração. Assim como uma criança observa um adulto para reproduzir aquilo que ela está aprendendo, nós como cristãos precisamos ter um coração tão aberto a ponto de aprendermos e reproduzirmos aquilo que nós aprendemos. Não precisa abrir comigo, mas lá em Colossenses capítulo 3, versículo 12 diz: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Lá em Colossenses, o autor daquela carta está dizendo o seguinte para nós nessa noite: seja humilde, seja pacificador, seja manso. A palavra de Deus está dizendo para os que são escolhidos de Deus, santo e amado. A palavra de Deus é para mim e para você nessa noite, para que assim como uma criança você tenha a capacidade de olhar, aprender e reproduzir o que Cristo tem ensinado para você. Não reproduza o que você vê em novelas na tua casa. Não reproduza o que você anda vendo na internet. Não reproduza o que você acha, o que você viu um ator famoso, alguém famoso falar, só porque você achou bonito e acha que deve ser reproduzido. Reproduza aquilo que o seu mestre ensina a você. Reproduza aquilo que Cristo ensina a você. Teve um momento na vida do rei Davi, quando ele enfrenta Golias. Davi, quando ele vai enfrentar Golias, quando ele está diante de Golias naquela luta, naquela batalha, Davi diz ao filisteu: você vem contra mim com a espada, com lança e com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Davi não vai sozinho para aquela batalha. Davi não chega lá com a funda dele e com a pedrinha
dizendo assim: eu hoje vou ganhar moral com todo mundo. Hoje eu saio daqui poderoso. Todo mundo vai olhar e falar: Davi, filho de Jessé, nossa, Davi. Davi chega lá e diz assim: ei, você está desafiando não a mim, não a meu povo, ao Deus dos exércitos. E eu estou aqui humildemente. Sabe quem vai ganhar essa batalha? O Deus dos exércitos. A humildade tomou conta do coração de Davi, porque Davi reconhecia que quem livrava ele era Deus, que Deus livrou ele dos ursos, dos leões. Davi reconhecia a posição de Deus sobre a vida dele. Davi tinha humildade para entender que nada era sobre ele, tudo era sobre Deus. Enquanto na sua vida tudo não ser sobre Deus, você vai continuar vivendo essa vida triste, amargurado, sem saber o que fazer, sem saber como ser um marido, uma esposa, um filho, um profeta de Deus, alguém que Deus chamou você para reproduzir a obra dele. Você não vai saber, porque você está faltando algo dentro do seu coração, está faltando algo, e você ora e diz: mas Deus, quando eu vou chegar no lugar a qual o Senhor me chamou para ir? Quando o Senhor vai me responder aquela oração que eu tenho feito? Quando o Senhor vai me dar aquele milagre a qual eu tanto peço? A palavra de Deus em Provérbios diz que a humildade, ela antecede a honra. Você não vai chegar em lugar nenhum a qual você sonha sem a humildade. Está dentro do seu coração. Você precisa ser humilde. Seja humilde a ponto de ouvir, a ponto de estudar, a ponto de ler e ouvir a palavra de Deus, aprender com Jesus e aproveitar também. Já quero aproveitar, aproveita os ensinos da igreja. Nós temos ensinos aqui, nós temos a escola bíblica dominical, que agora vai estudar sobre Apocalipse. Nós temos aqui mestres, professora Hélida, professora Priscila, que são mulheres que têm aí uma vida no Evangelho, de aprendizado, de estudo. E às vezes você fica lá em casa dormindo com preguiça. Isso é falta de humildade. Você precisa vencer a preguiça, vencer eu aprendo na internet. Aproveita a tua igreja, aproveita a visão a qual o Senhor estabeleceu para a tua vida, aproveita os mestres que o Senhor tem levantado na igreja para ensinar você. Nós temos o curso de mulheres, o curso de homens, os gerações. Eu não preciso aprender como ser mulher. Tenha humildade. Às vezes vai acontecer de Deus falar algo no curso que sozinha você não ia ser capaz de encontrar. Seja humilde, mulher. Seja humilde, homem. Seja humilde, jovem. Vocês não sabem tudo, nós não sabemos tudo. Nós precisamos ter humildade, a ponto de dizer: eu não sei, eu preciso aprender. Até quem sabe tudo, sabe que não sabe de tudo. Não sabe de tudo. Quem sabe de tudo é o Senhor, amém? E eu preciso aprender com Ele. Segunda lição que nós aprendemos com o Senhor, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. No Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos aprender mais uma lição com as crianças, extraordinária. Viva a cada dia. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Aprendemos com as crianças a reconhecer a paternidade de Deus. Elas veem seus pais como seus heróis, capazes de resolver qualquer coisa, de proteger, de suprir, proteger de tudo que for aparecer. Já viu uma criança, como ela dorme? Ela desmaia. Ela não dorme, ela desmaia. Você quer ver então se ela correu o dia inteiro? Ela chega e desmaia. Você vai ver a criança, ela está até com a boquinha assim, aberta.
E você olha e fala assim: meu Deus, eu que tenho boleto para pagar. Essa criança nem sabe que existe um boleto. Mas Jesus está chamando você hoje para aprender com ela. Até nisso, irmãos. Porque a criança, ela sabe viver a cada dia. Ela sabe desfrutar de cada dia. Sabe por quê? Um dia eu ouvi uma história, eu achei muito interessante essa história, faz muitos anos, eu acho que muitos aqui já ouviram falar, daquela história de uma criança que está dentro do avião para viajar. Ele está sentadinho, sossegadinho, passado o cinto, sozinho, brincando no seu telefone. Aí o pessoal fica tudo perguntando: gente, mas essa criança não está com medo? Tão pequeno. Menino, você não está com medo de viajar? Você vai viajar de avião, você está sozinho. Eu não tenho medo não, porque meu pai é o piloto. Ele sabia que o herói dele estava lá. Ele sabia quem estava lá. Muitas vezes, nós como cristãos não conseguimos reconhecer a paternidade de Deus sobre nossa vida. A gente anda descabelado, anda sem dormir, anda desesperado, anda preocupado, a ansiedade tomando conta dessa geração. O desespero tomando conta dessa geração, e não é só das pessoas que estão no mundo, que estão sem perspectiva e sem esperança, mas também sobre o coração daqueles que têm esperança. Sobre o coração daqueles que sabem que não foram abandonados e que o seu Deus é vivo e que vai vir para buscar. Isso não deveria estar acontecendo, mas está. Você olha para uma criança e você vê que elas acordam animadas. Você tem uma criança em casa? Já viu ela acordando de manhã? O que ela vai fazer hoje? O que tem para fazer hoje? Que não sei o quê. Desesperada, ela está desesperada, ela está animada, porque ela sabe que é um dia que nada vai tirar a tua paz. Ela só quer viver, sorrir, brincar, cantar, correr. Os problemas, meu pai cuida. Vai ser assim. Os problemas, papai cuida. Vamos rir, vamos zoar, vamos assistir TV. Aí, quem já foi criança que sabe como que é, né? Você acorda num domingo ou num sábado, num domingo que não tem aula, corre para a TV assistir o programa Bom Dia e Companhia para ver desenho. Aí a mamãe já traz o leitinho, o papai já traz o pãozinho, e ali, que alegria. E eu não estou preocupado com o que vai acontecer. Mas sabe algo muito especial que Deus falou comigo a respeito disso? Esse sentimento deveria fazer parte da rotina de cada um de nós. Porque nós somos filhos e Deus nos ensina a não nos preocupar com coisas terrenas, mas sim com o que é do alto. Ele está dizendo: sente-se, eu sou o piloto. Confia. Quem vai guiar esse avião que é a tua vida sou eu. Aí você prega assim: o meu Deus é o dono do ouro e da prata. O meu Deus é o que faz as pessoas andar, o aleijado andar, o cura. Mas você mesmo não desfruta desse Deus. Você não desfruta porque você está muito tempo preocupado com coisas que são terrenas. Passe a desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo a ponto da paz que excede todo entendimento tomar seu coração. Lá em Filipenses capítulo 4, a Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pela súplica, com ações de graça, apresente seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações, a sua mente em Cristo Jesus. Ao mesmo tempo que Jesus fala assim: não se preocupe com o dia da manhã, Ele está dizendo assim para você: mas se você começar a se preocupar, pare de ter ansiedade e traz para sua mente a oração, o louvor, a súplica. Então acorda de manhã, meu irmão, junto com o seu filho, animado, dizendo: Deus, hoje eu tenho muitas coisas para enfrentar, assim como Davi tinha que enfrentar Golias. Mas o meu Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, vai à minha frente. Ora, fale com Ele, Ele está ali com você. Acorde, abra seu olho e fala: Senhor, só Tu sabes das lutas que eu tenho para enfrentar hoje. Hoje é dia de matar um leão, mas eu sei que o meu Senhor está comigo. A Tua palavra não volta vazia. Eu entrego o meu dia nas Tuas mãos, e vai desfrutar de uma paz, reconhecer Deus como teu Pai, como seu herói, saber que Ele é capaz de tudo.
Existiu um momento na vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estão prestes a serem jogados na fornalha. Ali seria o fim pro dia deles. Pensa num fim, hein? Pensa em nós tristes que tem que pagar boleto. Agora você imagina ser diante de uma fornalha que vai ser aquecida não sei quantas vezes mais. Você está lá. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam prestes a ser jogados. Eles olham para Nabucodonosor e dizem: independente do que nosso pai fizer, nós permaneceremos fiéis. Isso mexeu muito no meu coração quando eu li isso, primeira vez na minha vida. Quando eles estão diante da fornalha e o rei Nabucodonosor vem e ainda fala para eles: vocês vão ser jogados. Eles estufam o peito não de si mesmos, mas nós temos um pai que é capaz de todas as coisas, e se ele quiser que a gente seja jogado, amém, a gente vai continuar sendo fiel, mas se ele quiser nos livrar, ele vai nos livrar, amém? Isso é um coração fiel. Que você acorde, independente se Deus vai fazer um milagre ou não naquele dia, você vai continuar sendo fiel. Independente se Deus vai mandar ou não aquele dinheiro que você está precisando, você vai continuar sendo fiel. Aí o que acontece? Aí Sadraque, Mesaque e Abednego é jogado dentro da fornalha e ele sai andando. Porque Deus não olha aquela circunstância que havia sido preparada, Deus olha o coração. Deus olha o coração de 3 jovens que estão ali dizendo assim: seja, aconteça o que houver, a minha fidelidade ao meu Deus não vai ser mudada. E hoje em dia está cheio de crente que qualquer batidinha no dedinho já está abandonando o evangelho, já está abandonando Jesus, já está abandonando, porque acha que a vida dele tem que ser um mar de rosas para que ele viva a cada dia, para que ele valorize. Você quer saber os detalhes mais importantes que vão fazer seus dias serem diferentes? Senta na sua mesa para almoçar e jantar com a tua família. Seja alguém que tenha compromisso com a tua família, sem desespero, sem assunto de confusão. Tem pai e mãe que senta para almoçar com os filhos e briga na mesa, e papapá, e o filho fica no meio daquele fogo cruzado. Tem pai e mãe que senta para comer com os filhos e só sabe falar das contas que tem que pagar, dos problemas que tem que fazer. Ei, viva a vida com Jesus. Olhe para uma criança quando ela acorda e aprenda com ela. Observa teu filho, ele vai acordar sabendo que naquele dia há alguém que vai defendê-lo, há alguém que vai protegê-lo, há um herói ali na casa dele, capaz de tudo. E nós temos um pai que não é humano, um pai eterno, um pai poderoso, um pai que diz para mim e para você que é dono do ouro e da prata, que é dono de tudo, que é capaz de tudo, que vai cuidar de mim, de você. Valorize o dia que seu pai deu a você e com as pessoas que ele deu para você. Talvez você está esperando ter dinheiro, uma casa boa, um carro bom para passear com a tua família. Só o dia que eu tiver um carro bom eu vou levar minha família para passear. Valorize o que você tem, porque as preciosidades que Deus deu para você é a tua vida e a tua família. Valoriza. Isso é adorar a Deus. Viva a sua vida como uma criança vive a dela. Confia no Senhor. E aqui nós lemos a palavra de Deus dizendo: pare de se preocupar com o amanhã. Pare. Terceira lição: aceite os desafios. Volte comigo lá em Marcos capítulo 10. Para não tomar o nosso tempo, eu já vou lendo. Eu acredito que vai aparecer aqui no nosso telão. Marcos capítulo 10, versículo 21 diz: Jesus olhou para ele e o amou. Jesus está aqui, o Marcos está falando a respeito do jovem rico que encontra com Jesus. O jovem rico, ele se aproxima de Jesus e começa a dizer: Jesus, o que me falta para ir para o reino dos céus? E Jesus começa a dizer para ele os mandamentos que ele precisa seguir. Ele fala: mas desde a minha juventude, desde a minha mocidade eu já sigo. Aí Jesus olha para ele e diz, outro detalhe que eu achei maravilhoso, que eu trouxe do Evangelho de Marcos: Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa: vá,
venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido, afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Uma criança ama ser desafiada. Elas querem agradar o desafiador. Lá em casa, eu sempre, quando eu estou com um momento com o Nicolas, eu falo assim para ele, principalmente no nosso devocional. Eu estou lendo lá a palavra com ele. Aí eu falo assim para ele: filho, eu tenho um desafio para você. Você vai desenhar você e Jesus entrando no céu. Nossa, ele olha assim para mim assim, e faz estala um olho assim. Será? Eu falo: vai, eu quero ver se você é capaz. Meu Deus do céu, eu dei um desafio na mão do menino, com o menino vai, ele pira. Ele já vai atrás de um lápis, de uma borracha, já vai, começa a desenhar, porque a maior alegria dele é ele falar assim: mamãe, ficou bom? Eu falo: eu sabia que você ia conseguir. Nossa, que alegria no coraçãozinho dele quando eu desafio ele a fazer alguma coisa. Criança gosta de desafios. Elas querem agradar quem é o desafiador. Elas querem voltar para você e dizer: viu mamãe, eu fiz. Viu papai, eu consegui. E da mesma forma, nós somos muitas vezes desafiados. Aceite os desafios e para de reclamar. Não seja como o jovem rico, que quando Jesus lança um desafio para ele, e que desafio. Que desafio. Abandona tudo que você tem e me siga. Naquele momento o coração dele se entristeceu e ele sai triste. Mas tem mais um exemplo de desafio. Lá no livro de Josué, capítulo 1, o Senhor diz assim: depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Josué é desafiado a assumir o lugar do seu líder e realizar um dos fatos mais extraordinários da sua vida. Negar os desafios vai te fazer viver acomodado. Você precisa ser corajoso e aceitar os desafios que o Senhor te dá e sair das quatro paredes. Josué só viveu algo extraordinário na sua vida quando ele aceita o desafio do Senhor. Não chegue diante de Jesus e quando Jesus te pedir algo, você abaixa o seu semblante e saia triste como o jovem rico. Seja como Josué. Deus chega e fala: ei meu filho, ó, seu líder está morto. Pega esse povo e atravessa esse rio. E Josué vai. E Deus fala assim para ele: seja forte, seja corajoso, eu estarei com você. Porque nos desafios que você for enfrentar na tua vida, Deus nunca vai te deixar sozinho. Quando o Senhor trazer algo na sua mão para você fazer, faça com dedicação, com zelo. Hoje nós recebemos aqui convite no Lagoinha News para fazer parte de ministérios aqui na igreja. Às vezes você está tão acomodado em se relacionar com as pessoas, em de alguma forma ajudar na obra de Deus. Assuma um desafio. Ore. Senhor, é isso que o Senhor quer de mim, eu me coloco à disposição para viver todos os desafios que o Senhor tem para a minha vida. Eu quero ser alguém que vai deixar uma marca na geração a qual eu vivi. Seja alguém que assume um desafio. E quarta e última lição, Mateus 18, 1. Lá em Mateus 18, 1, nós vemos mais uma vez Jesus dizendo o seguinte: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior do reino dos céus? Olha os discípulos perguntando para ele. Jesus chama uma criança, coloca no meio dele e diz: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Jesus não tinha uma forma melhor para explicar para aqueles discípulos como eles deveriam ser. Jesus traz uma criança e diz:
Tenha o coração de uma criança. Porque uma criança, ela perdoa. Uma criança, ela não julga. Uma criança, ela não é interesseira. Tenha um coração puro de uma criança. Jesus está dizendo, você imagina, a última lição que nós aprendemos com as crianças é: tenha um coração puro. Os discípulos estão lá discutindo quem que é o maior no reino dos céus, e Jesus fala assim para eles: está vendo essa criança? Ao invés de você ficar gastando tempo em como você vai ganhar, em como você vai ser melhor do que os outros, gaste seu tempo sendo humilde. Gaste seu tempo aprendendo. Gaste seu tempo orando, jejuando. Aqui na igreja nós temos a oração todo dia às 5 horas da manhã. Nós temos vigília na sexta-feira às 22 horas. Nós temos vigília, nós temos oração na segunda-feira às 19 horas. Nós temos oração à terça-feira às 19 horas. Não falta dias para você vir buscar junto com seus irmãos. Nós precisamos aprender que o problema não está em Deus, na igreja, nos outros, está em nós. Sermos humildes. Existe a possibilidade de você mudar suas ações para novas ações e ser participante do reino dos céus. Se você é alguém que faz tudo diferente do que o Evangelho te ensina, há uma chance. Jesus diz que nascidos da carne é carne, e os nascidos do Espírito é Espírito. O que devo fazer? Nicodemos vai lá e o que devo fazer? E Jesus fala assim: ei, tem que nascer de novo. Ah, mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe? Os nascidos da carne é nascido da carne. Os nascidos do Espírito é nascido do Espírito. Sejam humildes, assumindo Deus como teu Pai. Aceite os desafios e vá em frente com um coração puro. Essa é a mensagem de hoje para mim e para você. Vamos colocar de pé? Fecha os teus olhos. Sejam humildes, assumindo Deus como teu Pai. Aceite os desafios e vá em frente com um coração puro. Esse é o chamado do Senhor para mim e para você nessa noite. O Senhor nos chamou para vivermos segundo os preceitos dEle. E para isso é necessário abrir mão de si mesmo, abrir mão de nossas próprias opiniões, abrir mão de nosso próprio eu, abrir mão de tudo. Hoje nós estamos aqui, Jesus nos trouxe, assim eu imagino como Jesus naquele momento com os discípulos, pega uma criança e traz até Ele, e diante dos seus discípulos, dá um ensinamento que até hoje nós carregamos aqui na palavra de Deus. É o que Jesus está fazendo agora comigo e com você. Porque o Espírito Santo está aqui, amém? Ele está dizendo: está vendo esta criança? Seja como uma criança. Feche os teus olhos agora. Peça ao Senhor um coração de uma criança. É um momento individual, não é um momento a qual você compartilha com os outros. É um momento teu. Teu e de Jesus. Jesus nos chama para ter um momento individual. Jesus tratou com Pedro de maneira individual. Jesus tratou com Mateus, com André. Jesus tratou com Paulo. Deus tratou com Davi. E nessa noite, Jesus está tratando comigo e com você. Está dizendo: arrependa-se. Se até aqui você viveu uma vida que está longe de chegar no reino dos céus, eu usei o exemplo de uma criança para dizer para você: volte. Volte para um caminho que te leva para o reino dos céus. Satanás odeia nossas crianças, irmãos. Lá em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza, nós estamos vendo lá os primeiros a morrerem, nossas crianças, sendo mortas brutalmente.
quando na verdade deveriam ser protegidas, observadas. Tire um tempo para orar por isso. Senhor, alcança Israel, alcança aquele povo. Nós oramos não só pelos judeus, nós oramos por todos os envolvidos. Oramos por cada criança que está lá naquele lugar, sem entender nada do que está acontecendo. Aproveitamos esse momento aqui, Senhor, com toda a humildade, para reconhecer que nós não somos capazes, nós não temos poder para ir até lá e salvar elas, mas nós servimos um Deus que é poderoso para fazer. Nós servimos um Deus que pode fazer milagres no meio daquele povo. Nós oramos pela paz, nós oramos para que cessem as guerras, nós oramos para que os corações sejam transformados naquele lugar. Nós oramos para que o Senhor ouça a oração dos teus filhos naquele lugar. Clamamos juntos como igreja, porque nós somos a tua igreja. Olha por nossas crianças, olha por nossas crianças nas escolas, olha por nossos filhos que têm crescido em uma geração como essa. Nos ajude, ao invés de empurrá-las, aprender com elas. Traga do nosso coração, coração puro, Jesus. Espírito Santo nos convence a ter um coração puro, nos convence a ser verdadeiros. Aqueles que estão longe dos teus caminhos, traga de volta. Aleluia.